Então, nós vamos trabalhar esse assunto muito importante, a obra de Cristo na nossa vida. O que Ele fez e o que eu preciso fazer de fato, né? Então, nós vamos separar esses 4 encontros, 4 domingos falando sobre esse assunto. Vou falar hoje sobre a criação do homem e pecado, vamos falar semana que vem sobre salvação especificamente, vamos falar sobre lei e graça, devemos cumprir a lei ou não, como é que é isso na nossa vida, a graça, né? Nós cantamos maravilhosa graça, o que de fato é isso para mim e para a tua vida. E vamos falar no último encontro sobre santificação. Tem santo aí? Tem santo aí em casa aí? Nós vamos falar sobre esse assunto bastante importante para a nossa vida. Então, hoje nós iniciamos esse assunto e eu não poderia iniciar esse assunto de salvação sem falar sobre um assunto dolorido. Que eu quero te convidar a abrir Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler só um texto ali, só um versículo para a gente especificar o que nós temos que falar hoje. Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há como falar sobre salvação sem que nós entendamos quem nós somos em essência. Não há como falar de salvação sem falar de pecado. Sem falar do que nós somos aos olhos de Deus. E aqui é uma revelação dura de Paulo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, se nós olharmos para o mundo, e a palavra de Deus fala assim muito que é o ímpio, se nós lemos esse capítulo 3 aqui, nós vamos ver um diagnóstico de Deus, da palavra de Deus, sobre quem é o homem. Se nós vemos aí a partir do verso 9, é um discurso duro de Paulo, dando um diagnóstico da raça humana. Estão todos perdidos. E é interessante que esse texto, do versículo 9 ao versículo 18 de Paulo, ele cita vários salmos. Salmo 14, Salmo 53, Salmo 36, Isaías 59, Provérbio. Ele cita vários textos aqui, Paulo, para dizer quem é o homem. Então, se nós olharmos para lá, para o ímpio, e o ímpio, fazer um parênteses, não é a pessoa má, que às vezes essa palavra ímpio parece assim, ímpio, o cara ruim, né? Então, o cara ruim está sem Deus, o cara bom lá fora está com Deus, não é isso? O ímpio é uma pessoa, resumindo bem essa palavra, é uma pessoa que não tem piedade. É o ímpio, é o sem piedade, sem devoção. É o homem que desconsidera Deus. E aqui no capítulo, esse capítulo que nós lemos, no versículo 19, ele diz assim, na minha versão: o homem, o ímpio, não possui nenhum temor de Deus. Se alguém está com a NVI aí, a NVI traduziu essa passagem para a NVI está aqui? 19. Não, o 19 é esse? Não, então é o 18. 18. Aí. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Esse é de fato uma tradução que explica bem o que esse texto está dizendo. Depois de dar um diagnóstico do que é a raça humana, a conclusão da raça humana em relação a Deus é isso. Para quê? Fala sério, né? Dia dos Pais, fazendo o que aqui? É inútil isso, não serve para nada, a não ser uma cerimônia religiosa. Então, para o ímpio é isso. O temer a Deus está ligado para o ímpio a
ou um parecer numa missa, num culto. Então, isto para aquele que não teme a Deus é inútil. Não tem sentido. Então, esse é o diagnóstico da raça humana. É o diagnóstico que Paulo diz. Então, porque o homem é dessa forma, ele está destituído da glória de Deus. Então, tudo que Deus é e pode ser de bom, de graça, o homem ímpio, ele está afastado disso. Então, Paulo dá um quadro. O homem não tem nenhuma condição de se conectar com Deus pelos seus próprios esforços. Amém? Então, nós não podemos falar de salvação sem que a gente entenda esse quadro do homem. Mas o homem foi criado dessa maneira? Não. O homem não foi criado assim. Nós precisamos falar um pouquinho também sobre a criação do homem. Eu vou citar uns textos, nós não vamos poder ficar analisando os textos, mas a gente sempre fala que quando nós queremos saber de origem, nós vamos para Gênesis. Então, é a partir de Gênesis que nós temos a explicação das questões bíblicas. Se nós quisermos entender Apocalipse, nós precisamos começar a estudar Apocalipse em Gênesis. Às vezes nós queremos estudar o Apocalipse no Apocalipse, mas os princípios, os fundamentos não estão lá. Nós estamos vendo aqui Romanos, e nesses versículos de 9 a 18, que ele dá o diagnóstico da raça humana, ele fala de muitas passagens do Velho Testamento. No Apocalipse, nós temos 234 citações ou referências de Apocalipse, do Velho Testamento, em Apocalipse. Então, para entender Apocalipse, eu preciso estudar o Velho Testamento. Olha que coisa legal. Nos estimula, né? Mas, puxa vida, 39 livros. A Bíblia tem 66 livros e nós precisamos estudá-los. Porque é assim que nós vamos ter o entendimento de quem é Deus e de quem nós somos. Então, se nós queremos ver como foi criado o homem, é lá em Gênesis. E a primeira coisa que eu preciso falar importante para nós e para vocês que estão nos ouvindo pela internet, que nós somos criacionistas. Sim? Nós acreditamos que Deus criou o homem e ponto. Se nós formos lá para Gênesis 1, 27, Deus forma o homem. Deus fala, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Então o homem não é produto do acaso, não é um produto evolutivo. Ele é criado por Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Forma o homem do pó da terra. Nós sabemos essa história também. Então, na criação, tudo que Deus fez, Ele falou, haja, haja, e tudo aconteceu. Na criação do homem, há uma interação profunda de Deus para criar a raça humana. Isso já revela a profundidade de relacionamento que Deus esperava do homem, que Ele queria ter com o homem. Então, há um profundo relacionamento de Deus na criação do homem. E na criação da mulher também, porque aí depois Deus olha o homem e diz que não era bom que ele ficasse só. E cria a mulher a partir de uma parte do seu corpo. Então, nós cremos nesse Deus que fez o homem. Então, o homem não evoluiu. Aliás, o homem degenera. Por causa desse assunto que nós vamos falar, do pecado, o homem degenera, ele não evoluiu, mas Deus o criou. Tudo bem? Tranquilo? E importante nós entendermos que se Deus criou, Deus não criou o homem pecador. Deus, Ele cria, quando Ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele está dizendo que vai fazer uma criatura que parece com Ele, que tem as suas características, que tem o seu DNA. Então Deus não cria o homem pecador.
Deus criou o homem à sua imagem, moral e ética. Então o homem não foi criado pecador. O que aconteceu então? Olha que coisa interessante lá no versículo 2,7, a gente não vai ler, Gênesis 2,7. Não, vamos ler, vai. É só um textozinho, Gênesis 2,7. 2,7. Já está lá. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Tá bom. A minha tradução é Almeida 21, eu esqueci de falar. Muitas questões importantes aqui que nós poderíamos falar desse texto, mas não vamos falar. Só nós temos que entender o seguinte: a vida que tu tem, a vida que eu tenho, a alma que me sustenta, ela foi soprada por Deus. Quem é que conhece a alma do homem? É Deus. Sabe por quê? Porque ele é uma intimidade profunda. Às vezes eu tenho dificuldade de entender esse Deus que fez isso. Ele faz o homem do barro, do pó da terra. E algo de Deus é soprado dentro do homem. Então todo homem tem essa fagulha. O espírito e a alma que nós temos foi criado por Deus. Então quem é que sabe disso? Quem é que pode diagnosticar qualquer problema nosso de alma? É Deus. E o que Deus sopra no homem não tem pecado. Amém? Nós não, né? O homem foi criado à imagem de Deus e sem pecado. Tudo bem? Somos criacionistas e entendemos que o homem foi criado sem pecado. Mas não foi só isso. Deus cria o homem e coloca ele num lugar legal, coloca ele no jardim. Deus cria um ambiente favorável para o homem viver com a sua mulher. E dá várias instruções para o homem. A primeira instrução que ele dá é que o homem tinha que se multiplicar. Crescei-vos e multiplicai-vos. Então, o sexo foi dado por Deus para o homem usufruir disso, crescer e se multiplicar. Mas ele também estabelece um relacionamento correto para que isso aconteça, que é dentro do casamento. Lá em 2:24 ele fala: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, a forma correta, a forma de Deus para que esse frutificar aconteça é na esfera do casamento. Foi Deus que criou, não fui eu que estou inventando. Tá bom? Então Deus cria o homem sem pecado, coloca ele num jardim para cuidar desse jardim, um local adequado, bom para ele viver. Diz que ele tem que ter um relacionamento com a sua mulher. E diz assim: domine sobre tudo. Então foi dado ao homem o domínio sobre a terra, sobre os animais. O homem foi criado para dominar. O homem foi criado para governar este mundo. Amém? Mas aí Deus fala assim para o homem: está vendo esse jardim aqui? Bonito, né? É. Está vendo aquela árvore ali? Dela não, essa tu não pode comer. Da árvore de conhecimento do bem e do mal, não pode comer. Essa não. Então Deus cria um ambiente favorável.
cria o homem sem pecado, num ambiente favorável, mas dá uma ordem para ele, e uma ordem clara. Bem clara. É desta árvore que não pode comer. Por que Deus foi tão claro? Porque a ordenança de Deus é inequívoca. Quando Deus diz, Ele deixa muito claro o que Ele quer. Porque Deus poderia ter falado assim: olha, tem uma árvore aí no meio do jardim que vocês não podem comer. Vocês vão ter que discernir espiritualmente qual é essa árvore, porque o dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. Então discernam qual é essa árvore. Imagina que se fosse assim. Aí olha para aquela bananeira. Essa banana é estranha, esse negócio é estranho, deve ser essa daí. Não, essa aí não, porque tem muitas, deve ser o fruto, então deve ser uma outra fruta que dá individual. Ah, a pera. A pera tem um cheiro bom, não deve ser essa. Imagina se fosse assim. Mas Deus mostrou. Então, o que nós entendemos aqui? Que quando Deus se revela, é de uma forma que nós não temos desculpa de dizer, não sabia que era isso. Não tem como. E hoje, se nós transportarmos esse princípio para a nossa vida, tudo que nós precisamos saber de Deus está onde? Nós precisamos discernir o que Deus quer para a minha vida? Não precisamos discernir. Tem 66 livros na Bíblia que dizem muito bem o que Deus quer para mim e para ti. De uma forma tão clara e inequívoca que não tem desculpa. Deus se revela de forma clara. E foi o que Ele fez para o homem. Então nós somos criacionistas, Deus criou o homem sem pecado, e Deus dá instruções e coloca o homem num ambiente favorável. E Deus criou o homem com um propósito. Qual é o propósito de Deus ter criado o homem? Qual o propósito? A gente pensa assim: o homem foi criado para ser salvo. Já pensam nisso? Já pensaram nisso? Não, o homem não foi criado para ser salvo. Sabe por que ele não foi criado para ser salvo? Porque quando ele foi criado, não precisava de salvação. Ele era sem pecado. Salvação do quê? O homem não foi criado para ser salvo. Não recorta essa minha fala, isola ela na internet, porque aí vão falar que eu sou herege. Deixa eu continuar construindo, tá? Quando Deus cria o homem, eu vou falar na ordem do relato e não da importância. Quando Deus cria o homem, Ele cria também a mulher, a partir do homem. E diz que os dois se unirão e serão uma só carne. Então Deus não cria o homem para ficar só. Deus cria o homem para se relacionar. Então o propósito de Deus, quando cria o homem e a mulher, é que para que ocorresse um relacionamento. Não há possibilidade de o homem viver só. E Deus diz isso. Não é bom que o homem seja só. Nós poderíamos falar muito sobre isso, mas vamos nos ater aqui. Então Deus cria o homem para se relacionar, primeiro. Segundo, no capítulo 3, versículo 8, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse episódio aqui, mas ele diz assim, Gênesis 3, 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde. Deus andava no jardim no final da tarde. O que Deus fazia no jardim no final da tarde? Ele ia buscar o homem. Ele ia se relacionar com o homem e a mulher. Aqui nesse episódio já deu BO, aqui já deu um problema nesse episódio aqui. Mas a revelação aqui é que Deus se relacionava com o homem. Então o DNA de Deus é um Deus de relacionamento. Deus se relaciona com o homem. E nós então, se fomos criados à sua imagem e semelhança, nós somos seres
que devemos nos relacionar. Não há Deus numa equação unitária. Deus é um Deus de comunidade, é um Deus de relacionamento. Ah, não, eu sou crente, eu não preciso ir na igreja, eu sozinho na minha casa, eu cultuo a Deus. Tu está enganado. Deus criou o homem para se relacionar. Nós poderíamos falar da igreja, mas estou falando agora só de um relacionamento conjugal. Mas esse é o DNA de Deus, o relacionamento. Então Deus não criou o homem para que ele fosse salvo, mas sim para que ele se relacionasse com Deus na esfera horizontal, vertical, e com o homem na esfera horizontal. Então por que Deus nos criou? Para nos relacionarmos com Ele. E como o DNA dele é de relacionamento, nós também temos que nos relacionar com o outro. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior do mandamento, o que Jesus disse? Ele traz esse fundamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, relacionamento vertical, e o homem como a si mesmo, relacionamento horizontal. Foi dessa maneira que Deus criou, com esse propósito. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, tu foi criado para ser salvo? Não. Tu foi criado para se relacionar. Puxa, mas e aí? E por que eu preciso ser salvo hoje? Justamente por causa do pecado. Agora, um quinto ponto que eu preciso colocar é onde isso foi perdido. Por que agora nós temos dificuldade de se relacionar com Deus? Sim ou não? Temos. Paulo diagnostica a raça humana para o homem ímpio, para o homem que não tem piedade, que não tem a devoção a Deus, que não interessa a Deus, é inútil servir a Deus. Por que isso aconteceu? Por que nós temos dificuldade de nos relacionarmos uns com os outros? Por quê? O que aconteceu? Claro que nós sabemos que é a questão do pecado. Então o pecado trouxe essa doença que nos dificulta termos um relacionamento com Deus, impede o homem de ter um relacionamento com Deus, e nos dificulta de uma forma muito significativa o nosso relacionamento interpessoal. Por causa do pecado. Por causa da desobediência do homem. E aí a gente vai lá para o capítulo 3 e nós vamos ver ali Eva rodeando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos conhecem essa história, né? Tranquilo? Ela estava no lugar errado. Certo? Ela estava rodeando a árvore. Mas Deus tinha dito daquela não pode comer. O que Eva estava fazendo lá? Eu não sei, às vezes eu viajo um pouco, né? E às vezes eu penso que ela estava dando uma olhadinha. E na minha cabeça. Será que é dura ou mole essa fruta? Dá uma cheiradinha. Ó, tem cheiro bom. Mas tem algumas diferentes. Essa aqui está mais durinha. Eu acredito, na minha cabeça, não está escrito nada disso, que Eva estava lá. Foge do pecado meu. Sai fora. Porque quando a gente fica rodeando, e ela estava fazendo isso, e quando ela estava rodeando o pecado, alguém estava observando essa mulher rodeando o pecado. Quem é que estava observando? Satanás. E essa mulher, então, ela tinha recebido a orientação que foi dado a Adão, e a ela também, ela sabia disso, que o dia que ela comerdes, certamente morrerás. Então o homem foi criado também para ser eterno.
A nossa natureza é a eternidade. Por isso que a nossa vida não termina nos 70, 80, 90, 100 anos que nós vivemos nessa terra. Nós temos uma vida eterna. E vai ser a decisão do homem. Nós vamos falar isso a semana que vem. Se essa eternidade vai ser perto ou longe de Deus. É uma decisão. Mas Deus diz, se vocês comerem, ou seja, Ele disse, no dia que vocês comerem, Deus sabia que isso ia acontecer. Certamente vocês vão morrer. O que Satanás fala para a mulher incorporada numa serpente? Que eu não sei como que é isso, tá? Esse eu não viajei ainda, não deu. Eu só consigo pensar numa serpente mesmo. Ela fala assim para a mulher, certamente você não vai morrer. Olha o que Deus disse para ela assim, ó. Deus não, desculpe. A serpente, Satanás. Na verdade, Deus não quer que vocês tenham conhecimento. Não quer que vocês sejam igual a Ele. Agora eu vou parafrasear o que Ele disse também, que é minha viagem. Deus não gosta de vocês, não. Esse amor aí é furado. Porque se Deus amasse, Ele deixaria vocês comerem tudo, principalmente dessa. Porque se vocês comerem dessa, vocês vão se tornar igual a Deus. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, Deus está privando vocês de terem um conhecimento pleno. Ele quer ser superior a vocês. E a mulher achou boa essa conversa. Ela foi enganada. Mas por que ela foi enganada? Porque ela já estava ali. Já estava ali rodeando. Ela é enganada, ela aceita essa conversa, capítulo 3 aqui, ela aceita essa conversa da serpente, pega do fruto, e aí dizem que o fruto é a maçã, né? Sempre falam isso, né? A maçã, não sei se é maçã, não sei, mas é um fruto. O fato é que ela pega este fruto, come e dá para o marido. E às vezes fala assim, né? A Eva, né? E Paulo fala que a Eva foi enganada. Mas é importante nós lermos um texto aqui, ó. A gente leu o versículo 8, mas eu quero ler o 6. 3:6. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Ela comeu primeiro, certo? O que Deus diz? Que o dia que vocês comerem, certamente morrereis. Ela comeu. E deu dele ao seu marido, que também comeu. Então, olha só, depois que os dois comem, então a responsabilidade do pecado sobre a raça humana é do casal. Então, depois que os dois comeram, os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Então chegou a vergonha, chegou o medo, eles se esconderam. Então o pecado entra na raça humana depois que os dois comem. Eles morreram? Não, né? Mas aqui é introduzida a morte espiritual. Agora sim, eles quebraram a única coisa que eles tinham que obedecer. Eles quebraram. Então, nesse momento, o pecado entra na raça humana. A partir desse momento, o homem se torna pecador. Também não sei como que aconteceu isso, mas eu acredito que isso é um DNA espiritual. O espírito morre e a partir desse momento, a raça humana, que seria constituída a partir deles, nasceriam mortos espiritualmente. Seus olhos foram abertos.
pelo engano, pela aceitação e pelo pecado que entra na raça humana, eles perdem a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus. Olha o versículo, vamos pegar o versículo 23 aqui do capítulo 3 de Gênesis. Por isso o Senhor o mandou para fora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual haviam tirado. Acabou o relacionamento, toda a viração do dia. Acabou o relacionamento do homem com Deus. O pecado fez separação. Então não é Deus que se separou do homem. O homem, pelo seu pecado, que se separa de Deus. A partir desse momento, o homem passa a ter necessidade de salvação. Então o homem não foi criado para ser salvo. Ele foi criado para se relacionar com Deus. Quando ele agasalha a conversa de Satanás, come do fruto e o pecado entra na raça humana, agora ele passa a ter a necessidade de salvação. Amém? Então não tem como falar sobre salvação sem falar sobre pecado. Por que que o homem precisa ser salvo? Porque ele foi separado de Deus, ele se separou. Tá bom? Tranquilo? O homem não foi criado assim. E essa história toda do pecado de Adão, Paulo explica muito bem no capítulo 5 de Romanos, que a gente vai dar uma lidinha ali. Vamos tentar ler rapidinho, só para a gente ver toda essa situação, quando Paulo conceitua o pecado da raça humana. Porque aqui, ele está falando de Adão, e nós também sabemos que Adão era a prefiguração do segundo Adão, que era Jesus. Então Paulo vai explicar isso que aconteceu com Adão e aquilo que Jesus trouxe como o segundo Adão. Vai explicar a questão do pecado. Tudo bem? Então lembrem desses pontos que são pontos importantes. Nós somos criacionistas. Precisa bater nisso. Precisamos falar isso. Não podemos ter medo de falar. Nós somos, sim, criacionistas. Porque, olha, precisa ter mais fé para acreditar na evolução do que no criacionismo. Uma medula... deixa para lá. Nós somos criacionistas. Então, aonde tu for, estiver estudando, faculdade, escola secular, onde tu for, tu é criacionista. Sabe por que nós somos criacionistas? Porque nós temos na Bíblia como a palavra de Deus. Tá bom? Tem gente no mundo evangélico que fala que a Bíblia não é a palavra de Deus. Que a Bíblia contém a palavra de Deus. Bom, se ela contém a palavra de Deus, significa que não é tudo que Deus disse. Então, se a Bíblia ela contém a palavra de Deus, essa historinha aqui da criação é um mito. Não é a palavra de Deus, é um mito. Não, nós acreditamos, nós somos criacionistas porque nós cremos que isso aqui não é um mito. Isso é um fato relatado. E contra fatos não há argumentos. Por isso que nós somos criacionistas. Tá bom? E é pela fé. Porque nós cremos nesse livro como a palavra de Deus escrita. Jesus Cristo depois será a palavra de Deus encarnada. Mas nós cremos nessa palavra. Amém? Tu que está em casa, creia que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela não contém. Ela é a palavra de Deus. Ah, mas espera aí, mas tem poesia. Sim, poesias que foi Deus que mandou escrever. Ah, mas tem fatos históricos. Sim, fatos históricos que alguém foi inspirado por Deus para escrever. E se alguém foi inspirado para escrever um fato histórico, é porque naquele fato histórico tem revelação de Deus. Amém? Então tudo foi inspirado. A Bíblia é totalmente inspirada
Paulo falou lá isso em 2 Timóteo, capítulo 13, ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e é útil. Ela ensina, ela nos torna capazes de servir a Deus. Não há como servir a Deus na sua plenitude sem conhecer esse livro, sem conhecer a revelação de Deus. Então, tudo que nós precisamos ser, em todas as áreas da nossa vida, e principalmente no serviço a Deus, está aqui. Porque essa palavra é divinamente inspirada. Por isso que nós somos criacionistas, que nós temos na Bíblia. Amém? Posso ouvir um amém com mais assim convicção? Amém? Então, é isso aí. Então vamos agora ver essa historinha rapidamente, vamos ler um texto que relata tudo isso. Um texto do Novo Testamento. Que Paulo, para teorizar, para fazer teologia sobre o pecado, não tinha como não falar de Gênesis. Não tem como. E ele fala lá em Romanos capítulo 5, eu vou ler o texto, fazer alguns destaques, mas é importante a gente pelo menos ler esse texto. Romanos capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 12. Fazer uma leitura rápida. Para a gente se liberar. Romanos 5, 12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Bom, resumo de tudo ali, né? O pecado entrou no mundo por um homem. E eles eram os primeiros. Então a raça humana estava ali, representada, naquele casal. Então, o pecado entra no mundo através deles, pela sua desobediência a Deus. E como eles eram representantes da raça humana, eles eram a raça humana, toda a raça humana foi contaminada por esse vírus, que não tem vacina, a não ser o sangue de Cristo. Que é dessa maneira que nós restabelecemos o relacionamento com Deus. Amém? Esse vírus contamina toda a raça humana. Então, todo homem nasce pecador. É quando Davi, na sua reflexão, no seu arrependimento, no Salmo 51, ele fala sobre a sua vida. Ele diz lá que em pecado me concebeu minha mãe. Lembra desse salmo, né? O Salmo 51, isso aí é o versículo 5. Ah, mas então, em pecado me concebeu minha mãe. Então, quando ela estava me concebendo, ela estava pecando. Então, sexo é pecado. Não é isso. Tá bom? Sexo é pecado fora do casamento. Isso é. Por que sexo fora do casamento é pecado? Por quê? Porque Deus estabeleceu lá em Gênesis: deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E aí, sim, está legalizado espiritualmente, divinamente legalizado o relacionamento sexual. É isso aí, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim? Então nós cremos esse princípio. Então, quando Davi fala isso, ele não está dizendo que o ato da concepção era pecado. Não é isso. Mas ele está se referindo à questão, sim, que a concepção dele, ele nasceu pecador. Ele está admitindo a sua natureza na sua concepção. Então, quando o óvulo é fecundado e a vida acontece, aconteceu a vida de alguém pecador. Vai nascer um pecador. Puxa, mas é mesmo? É. Ah, mas um nenenzinho quando nasce, pois é, ele foi concebido e a sua natureza é uma natureza pecaminosa. Mas não vamos entrar nessa questão, mas é o que Davi fala. Em pecado me concebi. Ele era pecador.
Então o pecado vai para toda a raça humana. Versículo 13. Porque antes da lei, o pecado estava no mundo, mas quando não há lei, não há pecado. Quando não há lei, o pecado não é levado em conta. Vou tentar entender um pouquinho isso aqui. Vou ler o versículo 14 também. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que era a figura daquele que havia de vir. Adão era a figura daquele que havia de vir. Quem é aquele que havia de vir? Jesus. Tá? Mas vamos entender isso aqui. Ele está dizendo que um judeu está lendo isso e pode dizer assim, não, mas o pecado, ele só começou a ser imputado ao homem a partir da lei de Moisés. Antes não tinha lei. Se não tem lei, não tem punição. Sim ou não? É ou não é? É verdade isso? É. Falando de uma questão natural, é mesmo. Mas vamos pensar uma coisa assim. Existe um Código de Trânsito. Código Nacional de Trânsito. O que o Código Nacional de Trânsito... Bom, se a gente fala do Código Nacional de Trânsito, e se a gente cumpre esse mandamento, já deu zebra, né? Mas vamos tentar fazer uma analogia sobre isso. O Código Nacional de Trânsito diz que em vias pequenas, eu não sei agora o termo, ou vias secundárias, ruas, a velocidade máxima é 40 por hora. Não precisa ter placa. Em vias secundárias, ela é 60 por hora, não precisa ter placa. Em avenidas, pode ser superior, mas tem que ter placa. Então, por exemplo, a rua Dona Alzira, qual a velocidade permitida aqui? Alguém sabe dizer? Eu tenho um pouco de dúvida se é 60. Eu tenho um pouco de dúvida. Mas vamos dizer que ela é uma via principal. E é 60 por hora. Mas não tem placa. Mas eu sei que se eu andar nessa via a 100 por hora, mesmo que não tenha placa, é um problema. Sim ou não? Mesmo que não tenha placa. Então, a placa me diz que eu estou infringindo a lei. Mas eu tenho a consciência de que se eu fizer isso, independente da placa, eu posso trazer um dano. É o que Paulo está dizendo. Mesmo que antes de Moisés não tinha lei, está gravado no coração, na mente do homem, o bem e o mal. A lei diz, não matará. Sim? Mas estava escrito isso antes de Moisés? Não. Mas quando Caim mata Abel, ele tinha consciência do erro que cometeu. Porque o que tem nele, o que foi soprado no homem, é algo de Deus. E esse algo de Deus trouxe uma consciência do bem e do mal. O homem sabe o que é errado, o homem sabe o que é certo. O homem decide fazer o certo ou decide fazer o errado. Mas ele não precisa de lei, porque a lei está escrita na sua mente e no seu coração. Quer ver o que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 2? Volte um pouquinho aí. Romanos 2,14 diz assim, ó. Porque quando os gentios que não têm lei praticam as coisas da lei por natureza. Como é que pratica as coisas da lei por natureza? Consciência. Embora não tendo lei, tornam-se eles leis para eles mesmos. Demonstrando que a lei exige, o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusa e ora os defende.
Então é o que Paulo está explicando aqui no capítulo 5, versículo 13 e 14. Mesmo sem lei, o homem peca porque quer. Não precisa de lei. Não precisa de regra. O homem tem consciência do certo e do errado. Sim ou não? Isso em todas as culturas. Todas as culturas assim. Então, por que eu não mato? Porque eu sei que é errado. No nosso caso, a gente talvez não mataria, porque nós vamos incorrer num processo criminal e vamos preso. Tem uma lei que vai tornar esse delito superlativo. A lei define que isso é um pecado, é um erro, e tem punição quanto a isso. Mas se não tivesse a lei, eu saberia que é um mal. É o que Paulo está explicando aqui. Então não tem essa assim, eu não sabia. Não, como assim não sabia? Sabia sim. No Salmo 19, diz assim, que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras de sua mão, de suas mãos. Então o homem é indesculpável. O homem sabe sim que existe um Deus, criador do céu e da terra, criador do universo, e que ele tem consciência do bem e do mal. O homem, portanto, é indesculpável, pecador indesculpável. É o que Paulo está dizendo aqui. Indesculpabilidade. Essa é uma outra doutrina importante, porque ninguém vai comparecer perante Deus com desculpa. Pai, mas eu não sabia disso aí. Como assim? Tu me condena sem eu saber? Vou para o inferno sem eu saber? Como assim? Eu não era judeu, eu não tinha lei. Eu nem li a Bíblia. Ah, é? O homem é indesculpável, porque ele tem a natureza, entre tantas coisas, a natureza e a sua consciência do bem e do mal. Tá bom? Vamos seguir. Versículo 15 e 16. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão. Porque se pela transgressão de um, muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só que pecou, pois o juízo veio de uma só transgressão, mas a condenação, para a condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Então, vamos tentar resumir isso aqui também. Ele está fazendo um contraste. Qual é o contraste aqui? Transgressão e graça. Se a transgressão por um trouxe a condenação, a graça que veio por Jesus é muito mais abundante. Então Deus, pela sua graça, através de Jesus Cristo, essa abundância, Ele é capaz, Ele tem isso ao nosso dispor, uma graça abundante que nos perdoa de tudo. Não há pecado que nós tenhamos cometido que Ele não pode perdoar. Nós não estamos presos ao pecado de Adão, à transgressão de Adão. Nós não estamos presos àquilo que Adão nos transmitiu, que é a nossa natureza pecaminosa. Nós temos a graça abundante, que está aqui, à nossa disposição. É só pegar. Amém? É o contraste que ele faz aqui entre a transgressão e a graça que Jesus Cristo trouxe. Então, o homem perde o seu relacionamento com Deus e Jesus Cristo restaura. O homem decidiu fazer o que era errado. Deus trouxe a cura para esse vírus do pecado. Amém? Olha o versículo 17. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só homem, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só Jesus Cristo. Suficiente graça. É uma frase isso, né?
Mas olha aqui, nós precisamos pensar bem nessa frase. A condenação que Adão trouxe leva o homem para o inferno. A suficiência, a graça de Deus leva o homem para o céu. Então, o que o homem precisa fazer para alcançar? A gente vai falar isso a semana que vem, sobre salvação. Mas, fazendo um parênteses aqui. O que o homem precisa fazer para que ele possa alcançar o favor de Deus? O que ele precisa fazer? Nada. Não há nada no homem que ele possa fazer, que ele possa laborar, que ele possa obrar, que o leve a ter um relacionamento com Deus. Porque a graça que Deus providencia é suficiente para que o homem possa reinar em vida. Graça suficiente. Então, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, todos os nossos pecados foram pagos. Por quê? Porque a graça é suficiente. Não precisa fazer mais nada. Amém? Versículo 19. Não, o 18 é uma coisa que a gente precisamos falar. 18. Portanto, assim como uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato só de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Vamos pensar aqui, só rapidinho. Quando Eva estava rodeando a árvore, que ela ficou ali olhando, Satanás viu na minha viagem. Cabeça. Ela estava a fim de dar uma beiçada na fruta. Ela já estava com vontade. Dá para deduzir isso, né? É só uma dedução. Então ela tinha o desejo de fazer aquilo. É no versículo 6 que nós lemos, a árvore era desejosa. Ela trazia vontade. Então ela estava desejando. Se ela tivesse ido embora, corrido, o pecado haveria entrado na raça humana. Então o desejo dela de tomar do fruto, que ela tinha esse desejo, não trouxe o pecado para a raça humana. Mas o ato, a realização desse fato, é que trouxe o pecado. É o que ele está dizendo aqui. E ele faz explica isso para mostrar o que Cristo fez. Cristo veio para fazer a vontade do Pai, sim ou não? Sofreu, mas em todo o tempo ele sabia qual era o seu propósito. Ele sabia o que faria. Ele tinha consciência de propósito. Quando ele foi para a cruz, o que Satanás fez? Usou um homem para dizer para ele assim: curou a tantos, desce da cruz e creremos em ti. Foi uma investida violenta de Satanás, porque se Jesus não tivesse morrido, se o ato da morte na cruz não tivesse sido realizado, a justificação não teria acontecido. Então, o que fez a justificação, o perdão do nosso pecado ser concretizado, não foi a intenção de ir para a cruz de Jesus, mas foi o ato de sacrifício que ele fez por nós naquela cruz. Então, quando ele não desce da cruz, ele não ouve, como Eva ouviu, ele não ouve a voz de Satanás, a justificação para mim e para ti ficou à disposição. É isso que ele está explicando aqui. Foi um ato de justiça que trouxe a justificação. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida.
Amém? E aí ele vai falar no versículo 20, que a lei veio para que a transgressão se ressaltasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Bom, falando um pouquinho desse versículo, só retomando lá o início, para que serve a lei? Para que serviu a lei? Para ressaltar o pecado. Então, a lei disse 60 quilômetros é o limite. Mas se não tivesse essa lei, tu passasse acima, está pecando igual. Então a lei, ela trouxe à luz quem é o homem. Porque tudo que a lei diz não pode, não pode, não pode, não pode, é porque o homem é tendencioso a fazer. Por isso que tem lei. Os judeus classificam a lei em 613 mandamentos, a lei. 613. Que são 258 positivos e 365 negativos. Olha, a lei, mas são 10 mandamentos. Não, a lei tem 613 mandamentos. E a divisão de positivo e negativo é o que isso? Negativo, são 258. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Isso eles classificam como mandamento negativo. Por quê? Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Porque se não tiver, o homem vai fazer. Simples assim. E os positivos? Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Porque se não tiver escrito para o homem fazer, ele não faz. E Tiago fala que quando eu quebro um mandamento, eu não sou transgressor de um mandamento. Eu sou transgressor da lei. Então, quando eu quebro um mandamento, eu sou culpado de 613. Porque a lei não é um. A lei são 613 mandamentos. E é isso que ele está dizendo aqui, que a lei ressalta o pecado, traz a luz ao pecado. Diz que isso é ruim, embora o homem saiba. E, para terminar, ele diz assim, versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, essa graça que trouxe a justiça, ela veio para dar vida eterna. Aí nós estamos falando de salvação. Uma vida eterna que ele mesmo diz que ela se inicia, e por isso eu reino desde já. Desde já eu tenho essa vida eterna. E ele está dizendo que isso foi pela justiça que Jesus trouxe a vacina, o antídoto, sei lá o que, contra o vírus do pecado que a raça humana tem. Está contaminada com o pecado. E a semana que vem nós vamos falar sobre salvação. Então, eu queria que todos ficassem em pé, nós vamos orar.